pai, sempre muito moralista, quando soube que eu estava grávida já aos 6 meses, ele só disse-me que não ia querer uma filha grávida dentro de casa. E aí eu tive que sair de casa. Aqui no prédio da minha mãe eu sofri preconceito, uma vizinha, que era muito amiga da minha mãe, eu engravidei e de repente ela parou, aí eu soube que ela falou que eu não era exemplo para as filhas dela. Eu não, era bem uma barriguda bem orgulhosa, mostrava minha barriga pra todo mundo, gostava disso. Para mim foi um pesadelo. Sim, os primeiros meses, aceitar que eu estava vivendo isso sozinha não foi um sonho, foi um pesadelo. Eu resolvi criar minha filha só, que eu não ia viver com um homem só me maltratando. Nós tivemos um caso, aí engravidei, ele disse que não era dele. Porque eu falei, e agora? Ele me acalmou, falou para eu me acalmar que ele ia dar um jeito. Me comunicou que estava me levando para uma clínica de aborto. Ele simplesmente falou que ele não poderia ser pai naquele momento, mas também não queria que eu abortasse. Então ficou um negócio meio que esquisito, porque eu não posso ser pai, mas eu também não quero que você aborte. Tipo assim, tenha o filho e crio. Eu sou Maria Clara e fui mãe em 1985. Meu nome é Patrícia Stink Marinho, eu fui mãe dia 12 de abril de 2013 da Manuela, sendo que eu já tinha 2 filhas do meu primeiro casamento. Meu nome é Ana, eu fui mãe em 1997, exatamente no dia 16 de março de 1997, aos 30 anos de idade. Meu nome é Patrícia, eu fui mãe com 25 anos em 91. Tenho um filho Arthur, é filho único, e foi uma produção independente. Meu nome é Tâmara, eu fui mãe aos 28 anos, minha filha nasceu em março de 2011. Meu nome é Renilde Maria dos Santos, nasci aqui em Sergipe, Lagarto, Sergipe, e fui mãe com 24 anos. Meu nome é Ana Rita, fui mãe em 1981. Meu nome é Maria Valdeci Martins Gomes, fui mãe pela primeira vez em 86, sofri para criar minha filha, sou mãe solteira, trabalhei, lutei para criar minha filha, criei minha filha, depois conheci outro cara, tive outra filha em 93, de 93 tive outra em 95. Eu conheci o pai do Bruno, eu tinha 18 anos. Ele era lindo, famoso, vivia estampado nos outdoors da vida. Eu trabalhava em uma agência de carro, uma concessionária, e foi lá que eu conheci. E menina, inexperiente, me apaixonei, simplesmente me apaixonei. Foi assim, foi paixão, não foi amor, foi paixão, né? Porque paixão é como poeira no vento, do jeito que vem, vai, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu me apaixonei, engravidei. Meu namoro foi belo, namorei sério com o pai da minha filha, nós curtimos muito, ia para todas as baladas, vinha de manhã. Onde tinha festa, nós íamos.
primeira vista. E poucos dias que a gente se conhecia, aconteceu que eu engravidei. Eu era uma pessoa livre, me achava cidadã do mundo e por um problema familiar eu me vi presa em casa. Meu pai faleceu, eu perdi o emprego que eu mais amava e fiquei com a minha mãe. E minha mãe já era uma pessoa de idade, uma pessoa difícil, entrei em depressão. Então eu ficava pensando qual era a melhor forma para eu acabar com a minha vida. Até que eu resolvi, eu tinha algum dinheiro guardado ainda, falei, eu vou me matar. Mas eu vou me matar, vou para a Argentina, porque lá some todo mundo, eu vou sumir também. E fui. Aí chego na Argentina e fiquei 5 dias por lá. E assim, bebia muito, muito vinho, ia de um lado para outro, não sabia o que estava fazendo. Foi quando eu conheci uma pessoa nessa festa. Falei, bom, eu vou pelo menos curtir uma noite antes de eu liquidar todo o assunto. Que aí eu já fiz tudo o que eu queria fazer, aí eu me mato. Bom, fui para a festa, sentou uma pessoa do meu lado, conversamos muito. Depois essa pessoa me convidou para jantar, saímos para jantar. E foi assim um entrosamento, vamos dizer assim, uma coisa muito estranha, porque parecia que eu já conhecia aquela pessoa há muitos anos. Era uma pessoa muito interessante e me parecia assim, uma pessoa muito familiar, apesar de ser de outro país. Foi quando a gente acabou no motel e depois no dia seguinte, olha, foi tudo muito bom, muito lindo, mas cada um vai para o seu lado e tchau. Nessa altura eu estava com 32 anos, então ele foi para um lado e eu voltei para a casa da minha amiga, mas não sabia que alguma coisa tinha acontecido que eu não tinha mais vontade de morrer. Esse relacionamento, eu conheci ele por um site de relacionamentos na internet, que eu tinha acabado de me separar. Estava muito chateada, enfim, muito triste. E eu vim para Amparo, voltei para cá. Porém, eu estava fazendo alguns projetos, enfim, e para me restabelecer dessa separação. Foi quando eu conheci os pais da minha filha, o Sandro, né? A gente resolveu se conhecer aqui em Amparo. E nisso eu já estava com projetos de voltar para São Paulo, porque eu tinha alguns trabalhos, enfim, em vista. E foi quando eu fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, a gente continuou esse relacionamento, eu estava me estabilizando lá novamente, foi quando eu descobri minha gestação. Eu não decidi ser mãe, aconteceu. Eu tinha um relacionamento que não tinha muito tempo, e havia um acordo entre a gente, assim, não era um acordo, mas uma conversa de que ele já tinha 2 filhos do primeiro casamento e ele não queria mais filhos, né? Ele queria curtir a vida, porque trabalhou muito, queria uma pessoa para acompanhar em viagens, aproveitar, conhecer novos lugares, e eu também não queria. Eu só tiro para entrar cá.
placenta. Eu tava no período fértil, né? Então eu achei que ele fez mais ou menos intencionalmente. Né? Porque como eu não tava tomando pílula, ficou na condição dele evitar. Oi, meu nome é Janaína e eu tenho tanta coisa pra falar, tanta coisa pra compartilhar que eu não sei nem por onde eu começo. Eu não sei se o que eu vou mostrar pra você me deixou mais triste ou mais revoltada, ou se é os dois ao mesmo tempo, provavelmente são os dois. Mas enfim, eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Eu sigo no Instagram um escritor chamado Fred Oboni e ele começou a carreira dele escrevendo num blog, daí depois ele foi pro YouTube e ele ainda tem esse blog, tem o canal dele no YouTube e escreve vários livros. E foi no YouTube que eu comecei a acompanhar o trabalho dele, né? Enfim, lá no Instagram eu disse que eu sigo ele, né? Então, eu vi que ele compartilhou uma publicação que, assim, me deixou bem chocada, bem... Nossa, eu não acredito que eu tô lendo tudo isso. Porque, assim, ele gravou um vídeo em 2017 falando sobre mãe solteira. Porque ele namora uma moça que tem 2 filhas e ele fez esse vídeo compartilhando, né, a experiência dele em se relacionar com uma pessoa que já tem filho, pra quebrar um pouco do preconceito que existe, dos estereótipos e tudo mais. A gente sabe que é muito mais fácil uma mulher aceitar se relacionar com um cara que tem filho do que o contrário. Mas eu já vou chegar nessa parte. E daí ele mostrou os comentários que ele recebeu nesse vídeo dele e foi isso que me deixou chocada. Porque eu vi um monte de gente falando absurdos, tanto da mulher, falando sobre como o cara é trouxa quando namora uma mãe solteira. E nossa, os valores estão completamente invertidos. Eu vou ler alguns dos comentários pra você. E o resto eu vou passar na tela, porque não vale a pena nem reproduzir. Só otário pra chegar perto de mãe solteira, pra se relacionar então só doido varrido. Nem pra sexo servem devido à oferta de tantas moças jovens, lindas e solteiras. Elas não são guerreiras como a sociedade prega, e sim aventureiras, farristas e imediatistas, ególatras, que em vez de estudar e se desenvolverem, preferiram se aventurar na mão de cafajestes e foram abandonadas por eles. Mulheres que não seguiram esse caminho devem ser valorizadas, e não mães solteiras. Isso é jogar na lama o futuro dos jovens e de nossos filhos. Essas vagabundas que estão financiando gerações de pessoas ignorantes, semi-analfabetizadas e alimentando mão de obra criminosa. Ensine ao seu filho a querer uma e não os dos outros. Esse vídeo deveria ser impedido de ser público, tamanho desserviço que ele carrega. Um adendo: é sempre cuidem de seus filhos e de suas famílias. Eu acho engraçado que essa galera fala como se mulher fizesse filho sozinha, né? Eu acredito muito que a gente tem que tentar ao máximo abrir a mente das pessoas através do diálogo, mas tem gente que é simplesmente só ignorante, mal educada, mal instruída, e nada do que a gente diga vai abrir a cabeça dela. Então, assim, eu só tenho pena. A primeira coisa que eu queria falar é: filho não é defeito. Eu consigo entender perfeitamente que pode rolar uma resistência em se relacionar com pessoas que já têm filho. Eu sei que a ideia pode assustar, eu sei que tem uma pressão pra você se dar bem com os filhos da pessoa e ter uma boa convivência e tudo mais, que se já é complexo se relacionar com uma pessoa só, imagina quando tem 2 ou 3 a mais, né? Porque eu já falei em outros vídeos, quando você namora uma pessoa, você tá abraçando a família dela junto, mesmo se ela não tem filhos. Mas uma coisa é você admitir que você não tá preparado, que você não tem maturidade pra isso, ou que você não dá conta. E outra completamente diferente é ter problema na existência de um filho que nem é seu. Segundo, filho não é doença. Qual é o problema de ser mãe solteira? E por que as pessoas insistem em ficar falando que é mãe solteira? É uma mulher solteira. Uma mulher solteira que tem filho. Ninguém nunca ouviu falar em divórcio, em relacionamento que não dá certo, e aí a pessoa casou e separou e teve filho, ou que métodos contraceptivos nem sempre dão certo. E desde quando filho é obstáculo para impedir uma mulher de trabalhar, de estudar, de crescer na vida, de ser provedora de casa, de curtir, de se cuidar, de viajar, de fazer o que qualquer pessoa faz? A única diferença é que ela tem uma responsabilidade a mais.
terceiro, eu estou cansada dessa hipocrisia de gente que defende a família tradicional e nossa família, a sagrada família. Mas aí você descobre que o cara é pai ausente, que trai a mulher a rodo, que não paga a pensão dos filhos, que fica por aí nos botecos atrás de rabo de saia, chega bêbado em casa, bate na mulher, tá cagando pros filhos. Ou simplesmente paga a pensão, mas não tá nem aí, não participa da vida dos filhos. Ou então aqueles que dizem que são contra o aborto, só que daí quando engravida a namorada, pede pra ela abortar. Mas não contar pra ninguém, porque ele não pode ser pai agora. Ele não tá preparado pra isso. Ou então simplesmente some, porque o problema agora é dela. E fica criticando também casal gay que adota criança, porque o preconceito dele é tão absurdo que ele prefere ver criança órfã do que feliz. Ame o próximo, mas depende do próximo. E hipocrisia. Quarta coisa que eu tenho pra dizer, mulher, nunca se desculpe por ser quem você é e nem pelo seu passado. Se o cara que você tá saindo não aceita os seus filhos, automaticamente ele não te aceita. Você não tem que mudar pra agradar ele. Você tem que mandar ele a merda e vazar. Antes sozinha do que mal acompanhada. Lembre sempre disso. Existem vários tipos de família e família pode ser você sim, com seus filhos e só. E você não é menos completa por isso. Eu tô focando na mulher porque os comentários e o xingamento e o preconceito é sempre direcionado às mulheres, mas é óbvio que se o cara também é pai solteiro, o que eu tô falando também vale. Ele também merece o mesmo respeito que eu tô pregando pra mulher. É só que a sociedade enxerga que o pai solteiro é só um pai solteiro mesmo e a mulher solteira é uma vadia que não se cuidou. E quinto, não tem quinto, eu tô cansada. Mas enfim, infelizmente com gente maldosa, você tem que se impor e não tem que ficar tendo dozinha da pessoa. Tem gente que merece umas respostas muito mais ácidas. Então, se impõe a pessoa. Tá vendo o resultado? Eu fui até a empresa, ele tava lá. Aí eu contei. Olha, eu fiz o exame e estou grávida. Chorando, desesperada, porque eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Ele me acalmou, falou pra eu me acalmar que ele ia dar um jeito. Isso passou um mês. A gente continuou junto, voltamos. E ele não falava nada. Simplesmente... Aí chegou uma hora que eu perguntei, eu falei, escuta... minha barriga vai começar a crescer, a gente precisa comunicar as pessoas, né? Eu tenho que contar para os meus pais. Aí ele falou, não, fica calma que eu vou resolver. Um belo dia, ele me liga, uma quarta-feira. A reação dele no momento foi, a princípio, eu achei que tava tudo bem, porque ele falou que a gente ia dar um jeito. Só que eu não esperava que jeito que ele queria dar, né? Um belo dia ele me ligou uma quarta-feira, avisando que ele estava passando para me pegar, e precisava ir para São Paulo e queria que eu fosse junto. Falei que tudo bem, que eu iria. Chegando ao prédio, ele me comunicou que estava me levando para uma clínica de aborto. E isso já, o carro andando, aí eu pedi que ele parasse. Porque eu ia descer, porque eu não ia fazer o aborto, porque eu sou totalmente contra, né? Primeiro pelos princípios de religião que eu tenho e porque eu sempre quis ser mãe, desde os 14 anos. Eu tenho um instinto materno muito grande. E não vinha o caso. Aí ele me chamou de louca, falou que eu era muito nova, que eu tava doida, que eu ia acabar com a minha vida... Ou seja, tentando me convencer de que eu precisava fazer o aborto, porque senão ia acabar com a vida de nós dois. Falei que não tinha problema, que eu ia assumir sozinha e que ele podia seguir a vida dele, que eu ia assumir sozinha. Comecei a namorar, aí conversa vai, conversa vem, engravidei. Chamei ele, disse que estava grávida, ele disse que não era dele, que eu fosse procurar o pai de minha filha onde eu pedi. Começou a me xingava de nego, com licença da palavra, nega safada. Eu digo, eu tô grávida e é seu, não é meu, não é meu, não é meu. Depois eu tive minha filha e depois que eu tive minha filha, ele sumiu para outro estado e nunca me deu nada e comecei a criar minha filha. Aí quando eu fui fazer o exame, para ver se era menino ou menina, aí deu uma menina, ele disse que não era dele, ele queria uma menina.
Eu tinha acabado de menstruar. Quando eu fui viajar, estava no penúltimo dia de menstruação, no pouquinho você nem sente. E eu engravidei no meu último dia de menstruação. Então ele falou assim, pô, mas você não estava no finalzinho da sua menstruação? Como que você engravidou? É meu mesmo? Eu ia falar, não, é do Espírito Santo. Eu só tinha um relacionamento com ele. Se eu tivesse relacionamento com outra pessoa, eu podia falar para ele, falar assim, não, eu não sei. Se é seu ou de ciclano, que problema tem hoje em dia, né? Mas não, eu tinha um relacionamento com ele. Eu era monogâmica, né? Então, isso me magoou, dele questionar. Falar assim, é meu. Ah, você quer aplicar um golpe em mim? Estava viajando, que ele é engenheiro, ele estava em umas obras fora de São Paulo. Ele falou, fica calmo que eu tô indo para aí, a gente conversa. Aí ele veio, a gente conversou, ele me acalmou, mas eu percebi que ele ficou um pouco assustado. E a partir daí nosso relacionamento mudou completamente. E então eu me vi perdida, sem chão. Essa é a verdade, sem chão. Aí comecei a fazer uma série de bobagens, sabe? Tipo, toma isso, toma aquilo. Até que me indicaram uma clínica e eu falei pra ele, eu não tenho dinheiro para pagar o aborto. Ele me deu dinheiro. Ele não queria que eu fizesse o aborto, mas ele me deu dinheiro para que eu fizesse. Né? Uma incógnita, né? Aí eu cheguei aí à clínica, ainda dei de cara com a enfermeira, que era mãe de uma amicíssima minha. Eu fiquei muito envergonhada. E a clínica lotada, casais, mãe com filha, pai com filha, pai e mãe com filha, e eu sozinha, porque era eu e ele só que sabíamos. E ele não me acompanhou. Aí passei em consulta pelo médico, aí o médico me examinou, simplesmente virou para a enfermeira e falou, pode tirar a moça da mesa, da maca, porque eu não posso fazer. Se eu fizer o procedimento, morre os dois. Aí eu entrei em desespero, porque... E aí? O que fazer agora, sabe? Aí, resumindo, saí da clínica, grávida e sem o dinheiro, né? Porque o dinheiro não foi devolvido. Aí eu procurei sair da clínica e fui direto no apartamento dele. Aí ele falou um monte pra mim, sabe? Me destratou muito mesmo, muito, 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 muito. Que eu tava mentindo, que eu havia gasto dinheiro. Falou muita coisa assim, que eu não precisaria estar ouvindo aquilo tudo. Eu não merecia estar ouvindo aquilo tudo. Eu esperei ter certeza que eu estava grávida. Aí eu cheguei e falei pra ele. A primeira reação dele, ele falou assim, não é meu. Bem assim ele me falou. Poxa, falei, mas eu sei que é seu, eu não teve outro homem. E foi você, e é seu. Não, porque não quis acreditar. Aí quando ele viu mesmo que ele não tinha outra saída, ele me procurou para mim fazer aborto. E eu não aceitei. Aí foi aí que veio a revolta, eu me revoltei. Eu pensei, não, eu vou criar sozinha, mas aborto eu não vou aceitar. Aí passaram-se o tempo, voltei para o Brasil. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a sonhar com uma montanha de lixo e uma boneca enfiada no meio dele. Uma boneca dentro de um saco plástico, enfiada no meio dele. E eu ia lá e tirava essa boneca, colocava no peito e simplesmente ela se tornava um bebê. Falei, meu Deus, o que é isso?
Na noite seguinte, a mesma coisa. Aí, a terceira noite, a mesma coisa. Falei, bom, vamos saber o que se passa. Porque em outubro de 84, eu fiquei sabendo que eu tinha problemas de miomas e que eu não poderia engravidar. Se eu quisesse ter um filho, eu tinha que fazer uma cirurgia. Então, eu estava completamente descansada. Quando eu resolvi ligar para minha médica, falei, escuta, será que eu estou grávida? Aí ela falou, muito difícil, mas aconteceu. E fiz exame e deu positivo. Isso no dia 11 de fevereiro, a minha vida eu senti que tinha realmente mudado. Foi quando eu recebi o resultado do exame e eu olho e falei, e agora? O que eu faço? Vez ou outra aparece alguém para tirar foto, ou dar um abraço, ou demonstrar carinho de alguma forma, mas dessa vez foi especial. Foi uma mulher, ela estava com um carrinho de bebê e ela me viu e claramente ela ficou emocionada quando me viu e ela foi em minha direção e me abraçou muito forte e começou a chorar e ela disse assim, conhecendo a sua história, eu entendi que o meu filho, mesmo sem ter pai, pode ser um cara legal. Teve uma outra menina que me marcou no Instagram e ela botou uma legenda, era um abraço meu e a menina ela escreveu embaixo da foto assim, a legenda era a seguinte, esse cara me mostrou que ser mãe solteira não é feio. Essa questão da mãe solteira, pra mim, sempre foi natural, porque a minha mãe foi uma mãe solteira, ela me criou sozinha. Eu nunca tinha imaginado que as pessoas poderiam achar que talvez isso seja feio. Não passava pela minha cabeça a cobrança social que essas mulheres passam. Depois de ver esses depoimentos, eu percebi que tem uma pressão, cara, nessas mães solteiras. Tem uma pressão da sociedade nelas e tem uma pressão delas nelas mesmas. Porque elas ficam pensando que talvez o filho delas não seja legal, ou não seja uma pessoa de bem, ou que fique o tempo todo procurando o seu pai e não valorize todo o amor que elas deram para eles. Eu me lembro de uma vez que eu estava me apresentando na escola, né, apresentação escolar. Então eu estava fazendo, né, chegou o teatro e tal, estava todo mundo lá e eu estava, enfim, me apresentando e eu olhava para a plateia e minha mãe não tinha chego ainda. Eu fiz a apresentação toda para uma cadeira vazia, assim, olhando para a porta, para quando a minha mãe entrasse e chegasse. E aí passou a minha parte, outras crianças se apresentaram e eu olhando para a porta, ela não chegou. E aí acabou toda a história e todas as crianças foram com as suas mães ou com seus pais. E eu olhando para a porta e a minha mãe não chegou. E aí a professora me olhou, eu me lembro até hoje da cara que a professora fez, assim, tipo, poxa, que pena. E a gente arrumou as coisas do teatro e esperando a minha mãe chegar, ela não chegou. E aí a professora me pegou pela mão, arrumou as coisas dela e a gente foi saindo do teatro. E a gente desceu um lance de escada, desceu outro lance de escada. E no terceiro lance de escada, minha mãe estava vindo, correndo, com um casaco na mão, a chave caindo, a bolsa aberta. A minha mãe estava chegando atrasada, obviamente, mas aquilo me deixou tão feliz, cara. Só ver a minha mãe chegando esbaforida, querendo chegar a tempo e evidentemente não conseguindo, só ver a minha mãe querendo foi o suficiente para mim. No meu olhar de criança, aquilo preencheu meu coração. Foi como se a minha mãe tivesse dito, mano, tentei, mas não consegui. Uma casa cheia de amor, ela é suficiente. Pais ruins não fazem falta. Uma mãe que cria um filho sozinha, ela tem todos os méritos daquilo que o filho se torna. Tudo que eu sou hoje, mãe, foi por sua causa. Tudo que eu realizei hoje, o mérito é seu, mãe. Não me faltou nada.